falar um pouquinho então, pessoal, sobre Terrible 2? O primeiro passo é a gente não chamar mais de Terrible 2, tá? E eu até coloquei aqui no título desse vídeo, Terrible 2 versus Incrível 2, tá? Por quê? Porque essa fase dos 2 anos é uma fase muito importante no desenvolvimento das crianças e o que acontece é algo natural. Então, quando a gente chama de terrível 2, quando a gente coloca esse nome tão pejorativo, né, uma coisa terrível que acontece, a gente acaba, além de rotular a criança, a gente acaba invalidando o que ela tá sentindo, tá? Então, o que acontece nessa fase de 2 anos é incrível se você tem um olhar, né? Um pouco de mais cuidado para essa fase. Mas é claro, sobre o olhar de pais cansados, realmente é extremamente desafiador, tá? Quando que começa, então, Karine, o Incrível 2? Eu vou chamar aqui de Incrível 2, tá, gente? Pra gente já poder começar a mudar o nosso pensamento. O Incrível 2, ele começa por volta dos 18 meses, mas isso não é uma regra, tá? E geralmente se estende aí até os 4 anos, beleza? Bom, é mito ou verdade? É verdade e faz parte do desenvolvimento da criança. Acontece com todas as crianças porque faz parte do desenvolvimento neurológico e físico dela. E o que é, então, o Terrible 2? É um período de transição no qual a criança vai aprendendo quem ela é, tá? Ela começa a perceber um pouco mais ao redor dela e começa a perceber quem ela é. E geralmente ela tem muita dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. Como corrigir? Não há como corrigir, tá, gente? O seu bebê fofinho, que era super passivo, que não falava, que andava pouco, que você conseguia controlar mais, ele simplesmente não existe mais, né? Ele não será o mesmo, a criança ela se transforma. A gente tem que entender que nessa jornada de ser pai e de ser mãe, a gente vai estar sempre conhecendo uma nova criança. Então, vem primeiro o recém-nascido, depois aquele bebê que engatinha, depois o bebê que anda, depois a criança, depois essa criança que protesta, e todas as vezes que essa criança muda, na adolescência, por exemplo, é uma nova pessoa que você precisa conhecer, e depois adulto. Então, na jornada da parentalidade, você sempre vai ter que estar se reinventando para essa nova pessoa que vai surgindo e você precisa se adaptar a ela, tá? Então, cabe os pais aceitarem essa mudança e aprender a lidar com ela, porque ela é inevitável, beleza? Então, como que a gente vai lidar com essa situação? O primeiro passo é entender que o seu filho é um pequeno cientista, como eu já disse aqui em outros momentos, e ele está explorando o mundo. Então, a criança, ela quer se sentir pertencente a um ambiente, ela quer participar. Então, ela vai querer te ajudar a arrumar a cama. É muito bom a gente observar isso nas crianças. Às vezes, elas fazem algumas bagunças, né? Que, na verdade, são elas tentando fazer parte do funcionamento da casa. Então, quando você tem esse olhar para sua criança, que ela faz parte do funcionamento da sua casa, você vai estar sempre proporcionando para ela esse lugar de pertencimento, seja cuidando de alguma coisa, seja alguma tarefinha para ela fazer mesmo com 18 meses de idade, por exemplo, tá? Então, ajudar o seu filho a desenvolver a autonomia é uma das formas de lidar com o Incrível 2, porque muito das coisas que os pais nomeiam como terrível nesse período é o fato da criança querer ser autônoma e querer fazer algumas coisas que ela ainda não dá conta de fazer. E aí ela tenta fazer assim mesmo e não consegue, chora, fica frustrada. E os pais acham esse momento terrível, tá? O que eu vejo é que é o seguinte, quanto mais autonomia você dá para a criança, menos terrível esse momento vai ser, tá? Porque você vai incentivar e encorajar ela que ela faça aquilo que ela deseja, você não vai bater de frente com o que ela quer. Então você vai estar sempre proporcionando que ela se sinta livre para explorar o mundo. Então, adaptar a sua casa, por exemplo, a essa criança de 18 meses, tirando coisas que ela não pode mexer, por exemplo, do alcance dela, né? Tendo uma casa segura para que ela possa se sentir livre para explorar. Tem os guarda-roupas montessorianos, eu vou colocar uma foto aqui, se eu encontrar, eu vou colocar aqui pra vocês. Os guarda-roupas montessorianos são ótimos para essa fase da criança, por quê? Porque ela quer ser autônoma, então você compra calçados que ela consegue calçar sozinha, você compra roupas que ela consiga vestir sozinha, para você poder ajudá-la nesse desenvolvimento da autonomia. Seu filho quer vestir hoje um vestido de fada?
ótimo, deixa ele vestir, deixa ele brincar, deixa ele explorar o ambiente, tá? Então, nesse momento, quanto mais você conseguir não bater de frente com o seu filho, mais tranquila essa fase vai ser, dos 2 aos 4 anos. É claro que os limites são importantes, a gente vai aprender a colocar esses limites, né? Algumas coisas podem, algumas coisas não podem, e o seu não, ele é importante. Mas a gente também tem que entender que a criança, ela tem dificuldade sim de compreender o seu não, tá? Então as estratégias de dizer sim em vez de dizer não são muito úteis nessa fase, tá? Então, o conceito de não é muito abstrato para a criança. Então, quando você fala assim, não sobe na escada, talvez ela suba, tá? Agora, quando você fala desce por favor, desce da escada por favor, é mais fácil da criança te entender, tá? Vale a pena, Karine, gritar, falar mais alto e brigar com essa criança? Não vale, tá? Por quê? Porque nós somos espelhos. Se você grita com seu filho, ele vai gritar com você. É simples, uma matemática simples. Se você faz birra, ele vai fazer birra. Se você grita, ele vai gritar, porque ele está sempre espelhando o seu comportamento. Então, a criança precisa aprender a se comportar e os pais precisam aprender a educar, tá? Por isso, saber o seu papel é muito importante. Devemos dar atenção ao que ele está fazendo ou ignorar? Depende, tá? Ignorar os filhos nunca é uma boa opção. Mas ignorar a birra no sentido de compreender que não é uma provocação e se manter firme e gentil nesse momento é a melhor saída para o bom comportamento em longo prazo. Então, ignorar o comportamento e se conectar com uma criança é importante, tá? Não é porque meu filho tá fazendo uma birra que eu tomei um atestado de mãe ruim, como eu já disse pra vocês aqui anteriormente, tá bom? Dar recompensas caso a criança se comporte também não é uma coisa bacana, tá? Recompensas demonstram para a criança que o comportamento dela pode ser uma moeda de troca. Então, tente não recompensar esse tipo de comportamento. Testar as regras, desafiar os limites, se jogar no chão quando contrariada, bater em alguém ou em si mesmo e não obedecer, são comportamentos que fazem parte da vida de toda criança. Ponto. Tá impactado? É isso, gente. Criança se joga no chão, faz birra, quebra as regras, tenta desafiar os limites. E é por isso que os limites são importantes. As crianças, elas precisam disso. Elas precisam dessa borda, elas precisam ser limitadas. Então, quando você põe o limite, o seu filho, ele entende, opa, até aqui eu posso ir, daqui pra cá eu não posso. Ele, às vezes, vai tentar passar desse limite. E se você consegue ser firme, ele não vai conseguir. E é isso. Isso vai ser muito bom para ele. Então, os comportamentos, eles vão acontecer em todas as casas, com todas as crianças. Mas os limites que os pais colocam vai ser diferentes. E por isso o comportamento das crianças são tão diferentes. Umas crianças você consegue manejar melhor, outras menos, porque já foi algo que foi construído ali, como que elas enxergam, como elas também se moldam o comportamento dos pais, tá? E lembre-se, educação demanda tempo, esforço e paciência. E é uma responsabilidade dos pais, tá? Então, Karine, eu posso esperar que o meu filho de 2 anos, ele vai fazer birra, ele vai tentar quebrar as regras, ele vai tentar, ele vai me desafiar? Sim, espere por isso, tá? Agora, entenda qual que é o seu papel e entenda que educação é difícil. Educação demanda esforço seu, demanda tempo seu, demanda sua dedicação. Tá? Então, quando você consegue pôr as regras, quando você consegue fazer os acordos com o seu filho, você está ajudando ele a colocar limites também, né? Para que ele também não se sinta solto. A criança que ela não tem limites, ela fica desesperada. Gente, eu já vi muito isso. Crianças que não têm limites, elas ficam ansiosas por limites. Elas ficam o tempo todo tentando quebrar regras para ver se alguém coloca limites nela, né? É uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, pessoas que quebram regras para serem presas, por exemplo, porque elas, nem que seja a polícia, ele vai me colocar um limite. E nós somos seres que precisamos desse limite, nós precisamos saber qual que é o meu limite, tá? Então, é importante que a gente sim tenha as regras, que a gente respeite os limites, e o importante é vocês irem entendendo que colocar limites é diferente, tá? De gritar, de brigar. Eu posso colocar o limite com meu filho sem mudar o meu tom de voz, entende? Filho, eu sinto muito, eu disse não. Filho, eu te amo e eu disse não, tá, gente? E é isso. E eu espero vocês na próxima aula.